você que está com a gente aqui no Confira o Lance, esse programa que conta a história de vários atletas barbacenenses que marcaram não só no futebol, mas no esporte em geral, a história de Barbacena e vem fazendo acontecer. Hoje nosso convidado é ele que foi capa da revista Fute Memória, atuou pelo Nacional, foi pelo América, era armador e está aqui hoje para contar a sua história. Grande José Antônio Laguardia, seja bem-vindo, que prazer estar aqui com o senhor. Não, o prazer é todo meu, eu agradeço pela oportunidade que me deram de comentar, né, alguns fatos do futebol passado. Pois é, eu vou começar fazendo a primeira pergunta assim, para o senhor: como que o futebol ele entrou na sua vida? Não, o futebol entrou na minha vida porque antigamente, né, pelos anos de 50, não tinha praticamente a televisão, não tinha nada, né? Comecei a jogar, a treinar no infantil, na segunda divisão nacional, e peguei assim, uma força, uma vontade de jogar futebol, jogar bola. E foi assim, comecei no Nacional, segunda divisão, 12 anos. Aí com 13 anos eu estava no primeiro time do Nacional. Aí fomos fazer uma partida, o Nacional tinha sido campeão da segunda divisão, e o América Amador, que era profissional e amador, né? Eram duas classes, né? Duas categorias ali. Duas categorias. Aí foi fazer uma preliminar de América e Esporte de Juiz de Fora, no campo do América. Aí nós ganhamos de 5-2 do armador do América. Aí três membros lá da como se diz, lá da central, Sim. da rede ferroviária, né? Aí, quando me contrataram, pagaram, naquela época, foi 1.500 cruzeiros. O senhor lembra até do valor? O América tem um valor. Isso convertido hoje, ele seria quanto? Sabe que eu não faço ideia de quanto seria hoje, mas era mixaria. Era pouca coisa. Mixaria, porque antigamente o jogador profissional, ele recebia um salário. Um salário. Além do salário, era um cabide de emprego. Uhum. Você ser profissional de um clube, podia ser bancário, trabalhava em fábrica, em têxtil, né? Tinha duas funções. Tinha duas funções. Você não ficava exclusivo para o futebol. Uhum. Entendeu? Por exemplo, você trabalhava à tarde e de manhã eram os treinos. Nossa, entendeu? Era difícil, era puxado, mas dava certo. Aquilo era uma coqueluche, né? Porque não tinha nada, você ia praticar um esporte, né? Porque eles falam, o esporte é vida, né? Sim. Tanto é que hoje eu já estou com 82 anos e, graças a Deus, me sinto bem. Se bobear, tá bola até hoje. Não, bola não tem condição, não. E o senhor jogava como armador, né? Foi armando ali as jogadas. Essa posição, ela caiu para você, assim, na época, foi fácil? Como que o senhor foi parar nessa posição? Não, porque antigamente, futebol, tinha o lateral direito, era alf direito e alf esquerdo, meio campo. Quer dizer que antigamente todos os dois jogavam no meio campo. Não tinha o meio campo adiantado, o meio campo, né, recuado, não tinha nada disso. Era ponta direita, meia direita, center fora e ponta esquerda. Não tinha nada. O futebol era isso. O futebol era simples, não tinha complicação. Não era o que é hoje, né? Não tinha essas coisas. Não. Hoje o lateral. Antigamente os laterais não subiam, não faziam, não atacavam também. E hoje é principal, né? Faz o 4-3-3 e hoje tem formação, né? Hoje tem formação. Pelo América, o senhor lembra de quantos jogos o senhor fez? Qual foi o jogo que mais te marcou? O América? O América foi um jogo com o Tupi, de Juiz de Fora, pelo torneio regional, né? Que congregava Juiz de Fora, São João del Rei, né? Santos Dumont. Sim. E foi um jogo que nós ganhamos de 2-1 e nós ficamos em primeiro lugar. Isso foi quando eu comecei, em 59.
Sim, tem É pouco tempo. muito tempo. E eu acho legal nessa história, até a gente conta muito nessa revista também, que vários atletas importantes e conhecidos, eles passaram com o senhor, jogando aí no mesmo time ou até mesmo, algumas passagens juntos com você. Por exemplo, Bandeirinha, o Castelo, A o linha do Gerson. Vila era o Bandeirinha, né? O Uhum. Castelo, eu e o Gersi. Sim, que eram os É, grandes nomes ali na época. que disputou a Série A pelo Campeonato Mineiro, né? Nós fomos pelo Campeonato Mineiro, o time do Vila era muito bom, era bem treinado pelo Sargento Fonseca e tinha um preparador físico, Irênio, sabe? Ele era do batalhão e o Vila tinha um preparo físico muito bom. Quer dizer que aí dava para você jogar quase, não de igual para igual, mas dava para enfrentá-los tranquilamente, Era um entendeu? time que você podia confiar, né? Podia confiar, não tinha jogadores bons. E aqui em Barbacena foi um celeiro de bons jogadores, bom, que quando começou tinha muito jogador bom. Inclusive o Mauro Bahia, que teve no Madureira, no Rio, né? Na época dele, né? O Danton, para mim, um dos melhores goleiros também de Barbacena. O Mauro, para mim, foi o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Mauro. Que Mauro bacana. Bahia. Ele começou de meia, se não me engano, depois passou para Beck. Ele já estava mais de idade, né? Aí ele passou para Beck. A gente tem até uma passagem sua também, General Severiano, Foi. foi ao lado de craques, tem até vou até falar os nomes, tá aqui, ó, Manga, Paulistinha, Newton Santos, Rildo, Arilton e Zagallo. Quando eu estive lá, Sim, em 61, o Gerson estava indo para o Botafogo, o Newton Santos, o Garrincha já não jogava mais, ele ia só a treinos lá, sabe? teve contato Ele com ele? ficava, tive, lá, tive esse pessoal todo. O Gerson, Newton Santos, o Jairzinho estava começando, o Zagallo, Manga, o Paulistinha, eu tive contato com todos eles. Treinava lá, né? Eu fiquei lá 3 meses. Sim, e nesse tempo que você ficou lá, teve algum momento, alguma brincadeira que você, sei lá, chegou, passou a bola debaixo da perna do Zagallo, de alguém assim, brincou? Uns bastidores, No assim, treino, assim, no treino, aquilo lá era do divertido, próprio né? Garrincha. O Garrincha ficava só na arquibancada lá em General Severiano. Uhum, Ele já estava com o joelho estourado, né? Mas lá ficava lotado. Parecia até um dia de jogo, entendeu? Todo mundo assediando, o Garrincha, tudo, ele ficava lá. E o treino, naquela época, era o Paraguai que era o treinador do Botafogo, sabe? sim, E ele treinava, a gente treinava. Aí teve um jogo amistoso, nós fomos lá em Petrópolis jogar com o Petropolitano. sim, Aí nós ganhamos de 5-2 lá. Eu fiz gol, o Pichincha fez gol. Aí o Tomé é que foi como treinador do Botafogo, sabe? Tomé era aquele back louro, forte. E aí ele chegou, o Renato Stelita era o diretor de futebol do Botafogo. Aí ele falou assim, não, pode contratar esses dois. Mas o futebol naquela época, eu vou te ser sincero, o jogador de futebol era muito marginalizado, você está entendendo? Ganhava pouco, sim. ganhava pouco, em vista do que ganha hoje os jogadores, né? Esses grandes, mas era uma mixaria. Esses valores que nós vemos hoje, milionários nos jogadores, na sua época, você acreditava que um dia o futebol ia chegar nisso? Não, não, não Nem pensava, não. passava pela Não, não. cabeça. Porque o Botafogo e o Santos, naquela época, acabava o campeonato, eles iam para a Europa para angariar dinheiro para pagar os jogadores. Você Uhum, está me entendendo? Você viu, ó, por exemplo, quando eu estive lá, fiquei lá 3 meses, eu recebia 70 cruzeiros. E esses 70 cruzeiros, aquele. Eu praticamente ali, o centro do Rio, eu nunca tinha ido ao Rio. sim. Eu fiquei conhecendo aquilo ali, entendeu? Você fica entusiasmado, você fica deslumbrado com aquilo lá, né? Eu nunca tinha visto o mar,
Aí foi ver naquela época. Eu estava com 18 anos, pô, 19, 18 a 19. Quer dizer que são coisas assim que te deixa alegre, você não esquece na sua vida, né. Não Quer dizer então que pagava para trabalhar basicamente? é, lá não, 70 cruzeiros dava para você, assim, lá, né, tive uma vida boa. Aí, boate, você passeava, você praia, aquilo tudo nas folgas, né. Mas, né, a gente treinava, ficava ali no Morisco, né, no Botafogo, e General Severiano era o estádio lá, aquele foi General Severiano foi muito, assim, destaque do Botafogo, né, naquela época, né, do depois passou e aí eles mudaram, né, o estádio lá, General Severiano, acabou, né, ficou lá, não sei. Mas a vida é boa, viu, a vida é eu acho, assim, o jogador, ele tem se ele tem uma aptidão para jogar tudo, hoje em dia, com treinador desculpa, com empresários, né, olheiros, hoje o jogador tem tudo, tem essas peneiras que eles fazem nós não, nós fomos lá assim de não tinha só uma pessoa, falou: "Ah, vou indicar vocês lá", aí nós fomos lá na cara e coragem. Na raça, Na raça. Quer dizer que a gente tem que dar valor, né. com certeza. E o Pichiche, ele assinou naquela época eu não quis, porque aí eu vim para cá, antigamente a gente também era muito agarrado à família, aí eu fui trabalhar no banco e assinei pelo Olympique, entendeu. Trabalhei no banco mercantil durante 5 anos, E e assinei pelo Olympique, nessa época, assim, igual atuava pelo Olympique e trabalhava no banco. trabalhava no banco. Era tranquilo de conseguir conciliar as 2 coisas? Vocês Era. por exemplo, tinha um campeonato que ia participar, Sei. até daqui a pouquinho eu vou falar sobre os títulos que você participou, que Aí, estava junto lá. ótimo. Nessa época, era tranquilo de você conciliar ali o jogo, o treino, tinha um campeonato e como que ficava a liberação Sim. com o banco? Não, porque os jogos Aham. eram só aos domingos. Ele não tinha jogo durante a semana. Quer dizer, que você trabalhava, os clubes aqui de Barbacena, o Vila, o América, o Andaraí já não entrou, mas também tinha treino cedo. Quer dizer que a gente conciliava o trabalho com o futebol, Sim, você entendeu? Quer dizer que dava para você jogar tranquilo, treinava, dava. Por exemplo, no banco você pegava assim, 12 meio-dia e saía às 5. Às vezes já tinha você podia treinar à noite também, né, e treinava de manhã. Aí você ia viajar, por exemplo, ia para Juiz de Fora, São João, coisas você voltava tranquilo, dava para você jogar. No sábado você não trabalhava, normalmente os dava jogos acontecem aos sábados. normalmente, não tem. Que bacana. Falar então dos grandes, competições que você participou, que teve atuação aí, por exemplo, em 1968 teve lá a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Positivo. Você estava lá? Foi. Nós ganhamos a série que corresponde à série B hoje, né. Sim, Nós fomos campeões da série B e partimos para a série A do Campeonato Mineiro, que em 69. em 69. Não, o Vila foi em 68. Mas aí depois conseguiu acesso para a Série A em 69. Positivo, é. E você também estava lá nessa equipe. Estava, joguei lá, disputei o E você lembra desse jogo, desse campeonato, tudo, os pontos, tudo até hoje? tinha muita a gente guarda muita lembrança, né, porque você jogava, assim, por exemplo, o Campeonato Mineiro era uma disputa, assim, árdua, né, e não tinha, assim, em Minas Gerais, esse campeonato, mas era o pessoal olhava mais a São Paulo e Rio, Sim. tinha mais destaque, né. Aí depois que o Campeonato Mineiro tomou uma proporção, quando em 61 ou 2, né, quando o Cruzeiro fez aquele timaço, né, ganhou do Santos, né, e aí
fomos à frente, mas era muito gostoso, era divertido. O Vila tinha um bom time. Do interior, assim, era o Vila e o Formiga. Vila Nova também. Eram vários. Quer dizer, que dava para você competir de igual para igual com esses times do interior, né? Sim, dava pra ficar de frente, né. Dava, Inclusive, dava. tem um jogo aí do Vila contra o Formiga que Foi esse. Foi. você teve uma atuação em gol ali que foi poucos Foi gols, você está inspirado, né? foi poucos gols que marcou lá, hein. Aquilo tudo que você. Aquele dia que você faz. Que você entra em campo, parece que você fica inspirado. Tudo que você faz dá certo. E foi em um dia, né? E, inclusive, depois do jogo, o juiz da Federação Mineira chegou assim, entrou o presidente do Vila, que era o Zé Bodeco, né? Entrou aqueles auxiliares todos lá, e o único da rádio que ainda está vivo era o Odécio Rei, que acompanhava a delegação do Vila. Que tava lá com Estava vocês. lá com a gente. Ele trabalhava até no Banco do Brasil, trabalhou na rádio, né? E hoje, se não me engano, ele está em Belo Horizonte. É o único vivo aí daquela turma, porque aqueles diretores todos já faleceram. Sim. Aí acabou o jogo, o Zé Bodeco entrou, tudo. Aí o juiz da Federação Mineira chegou assim, nós estávamos no meio campo, assim, num grande círculo do campo. Aí o juiz chegou, pegou assim no meu braço e falou assim, ó, eu vou te levar para um time grande da capital. Aí o Zé Boneco falou, isso aí não quis jogar, isso já parou. Você pode... Quer dizer que são passagens assim, né? Aham. Que você recorda e tem saudade, né? Foi, ó, pra quem não sabe, foi 4-1 do Vila em cima do Formiga, e Foi. 4 gols. Fez 4 gols. 4 gols aí do grande Zé Antônio Lagarde, que marcou. E depois, esse caso que você tá contando foi o Felício Brandi, né? Felício Brandi. Que foi te convidar lá pra ir pro Cruzeiro. Foi. Aí você foi? Eu tive lá um mês. Só um mês? Um mês, aí não quis. Porque aí o pessoal do Olympique já tinha ido lá, conversado com meus pais, minha mãe, entendeu? E futebol, vou te ser sincero, naquela época, sabe quanto que eles me ofereceram? 40 cruzeiros por mês. Tava recebendo. Pagava meus estudos, Aham. entendeu? E ia morar ali na concentração em Augusto de Lima, né? Era o casarão ali do Cruzeiro. Mas não dava, não. Sinceramente, aí vim pra Barbacena. Olha como é que são as coincidências da vida. Logo, tinha uns 2 meses que eu assinei como profissional para o Olympique, né? Aí o Cruzeiro veio em Barbacena fazer um quadrangular. América, Olympique, Vila e Cruzeiro. Na preliminar, nós jogamos com o América. Nós ganhamos de 1-0. Aí esse jogo até eu fiz o gol. No jogo de fundo, o Vila perdeu 2-0 para o Cruzeiro. No outro dia, teve a final, né? Foi Olympique e Cruzeiro. Aí nós empatamos 2-2 com o Cruzeiro. Pau a pau. Não, o jogo era equilibrado. 2-2. O Zé Luiz fez um gol, eu fiz o outro. Aí teve disputa em pênalti. Porque empatou o jogo 2-2. Aí teve disputa em pênalti. E no pênalti, cobrava bem? Não, pênalti quem bateu foi o Wilson Raimundo. Ele jogava bem também, muito bom. E o Tostão bateu pro Cruzeiro. Olha só. E antigamente era só 3 pênaltis. Não era 5 alternados, não. Um jogador batia os 3 e o outro do outro clube batia os outros 3. Que diferença, né? Não dá. Aí o Fábio, que era o goleiro do Cruzeiro, defendeu um. Não é o mesmo Fábio que você tá pensando, é outro Fábio. Aí o Tostão fez os 3, o Cruzeiro levou o troféu, né? Aí de uns 2 meses, mais ou menos, o Cruzeiro veio aqui me comprar. Aí eu já era profissional pelo Olympique. Aí o Olympique estava construindo, olha para você ver como é que tem tempo isso, estava construindo a sede social ali na Teobaldo Tolendal, no centro. Sim. Aí eu falei, não, agora eu não vou mais. Aí eu falei, não. Mas já tinha tudo aqui, né? Esse cara, não, aí não tem condição, né? Aí eu fiquei. Eu vou te ser sincero, eu tive muita chance, viu? Mas eu acho que quando a gente nasce, já tem
uma folha, né? Aquilo que você for passar na vida já está escrito, não foge, né? Mas é que eu me sinto bem, tenho uma família espetacular, sou bem, assim, consegui tudo na vida, entendeu? Eu só tenho que agradecer, bom. Mas eu dou conselho, assim, para esses jovens, assim, hoje com esse tudo que tem aí, né? Os empresários, os olheiros, tem tudo. Eles podem, escolinhas, né? Eles podem seguir se tiver assim, aptidão, goste, estude também, né? E vai jogar o futebol que ganha dinheiro hoje, hoje ganha. Dedicação é tudo, né. Que é uma história muito bonita, a sua é uma história muito bonita para inspirar também Não, aí os novos. eu fiquei assim, satisfeito com essa revista, porque muita gente, antigamente, o futebol não era divulgado assim, né? Imagina o tanto de coisa que você fez na época que a gente nem sabe. Teve aqui um jogo, o misto do Botafogo foi jogar contra o Tupinambás em Juiz de Fora, eu já estava parado, né. Aí o sargento Fonseca veio aqui e falou: "Não, você vai jogar lá para o Tupinambás". Falei: "Nossa", eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, a gente se dava bem. Ele falou: "Não, olha, eu não tem 20 dias ainda o jogo para ser realizado. Você treina lá", foi lá no Poço Rico, né. Aí fiquei. Aí nós perdemos de 3-1. E nesse jogo eu fiz o gol, coincidência, eu fiz o gol. Aí quiseram me levar. Falei: "Não, negativo, chega, agora não quero mais não. A Toda época já passou". você todo jogo que você jogava, alguém queria te levar. É, graças a Deus eu dava muita sorte, pô, dava muita aqui para você ver, isso aqui é uma passagem, isso é verídico, estou te falando. Nós fomos jogar com o Atlético de São João del Rei, lá no Campo do Vila, e antigamente o futebol era gostoso aqui, porque tinha uma rivalidade. Barbacena, Juiz de Fora, Barbacena, São João, e Juiz de Fora, São... Aquilo era gostoso. Você entrava entusiasmado, você queria vencer, Sim, né? queria com Não tinha raça. nada, não tinha bicho, não tinha nada. Você entrava mesmo para jogar, gostava, os campos enchiam, né? Porque não tinha outra distração, né? Aí, tinha um dentista em Barbacena. Isso eu tô contando, isso aí parece piada, mas não é piada. Tinha um dentista em Barbacena, o doutor Wilson Marcenes. E ele falou assim: "Zé Antônio, depois do jogo, você vai lá no consultório". E esses dias, aquilo também que deu certo lá, eu fiz gol até de bicicleta, cara. Que isso. De bicicleta. Aí eu fiz o tratamento dentário grátis. Isso Isso foi a recompensa daquela partida, que não tinha bicho, não tinha nada, mas eu ganhei uma coisa muito melhor, né, e o bicho que eles iam pagar, que era mixaria. Ou seja, foi a permuta, né. É a permuta. A permuta É, criando aí a permuta o Zé Antônio Laguardia. E depois disso tudo, foi parar ainda no futebol de salão, fui lá para o lá futebol de também salão. fez vários A futebol de salão, premiações, nós fomos campeões 5 vezes, jogava no COSC, Cosca era da onde? COSC aqui de Barbacena Barbacena mesmo. mesmo, é. E aí quando eu fui tirar o tempo na aeronáutica, aí o brigadeiro lá obrigou a gente, o Bruno, que era goleiro, o Matos e eu, a jogar pelo time do Asas da Epicar. Uhum. Aí nós jogamos. Aí tivemos para. Aí na final ficou Asas e Cosque. O time do Asas era dois alunos muito bons, o Antíoco e o Pistelli. Quer dizer, aí fomos jogar lá no Seu Raso, aquele lotado. A gente jogava um time que você tinha sido 5 vezes pentacampeão. E jogar contra eles, né? Não era fácil, né? Não, não era. Aí entramos, ganhamos, né? Aí fomos campeões. Aí o sargento Tomás, que era da aeronáutica, né, que dirigiu o time lá, obviamente ele que dirigiu o time, né? Ele trabalhava lá no posto médico, era atendente lá. Aí ele falou assim: "Ó,
vou trazer o Vila Isabel aqui, que tinha sido campeão no Rio, né? Aí nós fomos lá, ele falou, ó, não quero perder para esse time. Que ele era do Rio, né, carioca. Aí veio aqui, eles entregaram as faixas pra gente, e nós empatamos 4-4. E tava ganhando no finalzinho que o Vila Isabel empatou. Eu fiz 2 gols e o Matos fez 2 gols. E o Matos, com aquela bola, não podia fazer gol dentro da área antigamente, né? Hoje é futsal, pode fazer gol, mas antigamente era futebol de salão. Sim. Você não podia fazer gol dentro da área, né? Não tinha nada. Eles davam porrada nele, não. Aí, Era tiro, porrada e bomba, só o chutão, né? só, Coitado do goleiro. aí nós empatamos, né? Aí foi lá, ele falou, poxa, o time daqui é bom. E o Vila Isabel tinha sido campeão do Rio, né? Aqui tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa boa, É, muito futebol bom. Um prazer a gente estar na arquibancada na época assistindo esses jogos, era bom. acompanhando Não, tudo. tinha torcida É, organizada, era gostoso. festa. Era gostoso, era Que gostoso. bom. Ó, e depois disso tudo, uma história com passagens aí por vários clubes de Barbacena, América, Cruzeiro. Aí o senhor, Vila, Vila do Carmo, Olympique, onde fez o 4-1 em cima do Formiga até o Olympique. Aí você foi parar no ramo de panificação, onde até hoje a gente está aí com a padaria que bate um bolão, né? Literalmente em Barbacena, que é a padaria La Guardia. não, é igual às outras, não tem diferencial, é boa, né? É muito É boa. igual às outras. Eu sou suspeito de falar que eu vou lá todo dia, né? É um prazer, viu? É um prazer. E aí, como que chegou até na padaria? Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua vida Cheguei, agora na panificação. eu comecei, olha como é que é a vida da gente. Eu comecei ali na Avenida Oswaldo Fortini, Sim. comprei um bar ali, sabe? Aí comecei o bar, tudo. Aí eu casei e fiquei no bar, aí depois tinha uma representação da Neugebauer, da Neugebauer, alemão, Neugebauer, né? Eu fui, tinha um conhecido em Belo Horizonte, falou, Zé Antônio, você quer trabalhar? Falei, vou. Aí eu fui lá, fiz um teste lá, sabe? E eu fui fazer o sul de Minas, uma parte do sul de Minas e uma parte do Vale do Paraíba, que era ali de Cachoeira Paulista a São José dos Campos. Fazer que Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Caçapava. E eu fiquei 7 anos. 7 anos lá. 7 anos nessa luta. Aí falei, não, agora eu vou fazer o seguinte, vou montar uma panificadora. E no bar eu sabia, vendia bastante pão, comprava de outra, vendia ali. Eu montei a panificadora. E depois da panificadora eu montei o garajão. O garajão era ali na Oswaldo Fortini também, hoje tem até um pet, né? Era ali. Aí eles falavam que aquilo era pós-graduação ali, porque a Unipac era ali na escola agrícola, Ah, no anexo, sim. entendeu? Aí ficou, e foi. Galera ia pra lá. A galera ia pra lá, foi coisa. Aí depois eu montei o boliche. O Ali Pirilos. do Pirinos, o boliche ali do lado. Quer dizer que foi uma coisa, graças a Deus, por isso que eu te falo. Deus é bom, né? Deus é pai. Deu tudo certo. Graças a Deus. Quer dizer que eu não posso queixar da vida, né? Não pode. A gente nunca sabe o final, só sabe que a gente tá no trajeto, né? Nossa, a vida é um incerto, né? Com A certeza. vida é um sopro. A vida é um sopro. Aí Passa rápido, a gente tem que depois aproveitar os mas momentos. Você não sabe. Com certeza. Ô, Zé Antônio, queria agradecer. Eu vou fazer uma pergunta para você que agora deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, mas eu quero saber também. Vários times aí, América, Cruzeiro, Botafogo, os times de Barbacena. Qual o seu time, o time que você torce? O América. O América? O América. Eu já imaginava, viu? Não sei por que não, mas já imaginava isso. Aqui, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estarei sempre a seu dispor aí de você. Eu agradeço de coração. Tá bom? Ó, obrigado de verdade, foi um Eu que prazer. agradeço. Espero te Obrigado. encontrar mais vezes. Para você que acompanhou a gente aí, entrevistei o Zé Antônio Laguardia. A história dele você ouviu aqui uma parte nesse nosso podcast, mas tem ela completinha também na revista Fute Memória, contando a história desse cara que
com certeza é um exemplo para você atleta que está entrando agora, para você barbacenense amante do esporte, tem que conhecer muito a história dele, que é muito boa mesmo, assim, conta tudo de Barbacena, do esporte na nossa região e mostra como que a gente ainda tem muito a crescer, muito a construir, e pessoas como essa que fazem o Hum, esporte acontecer, que fizeram parte da nossa história. Então é um prazer estar contigo de eu verdade, que agradeço. prazer contar a sua O história. prazer é meu. E para você que ainda não conheceu a revista Fute Memória, nós tivemos um episódio anterior aí com o Washington Lima, que ele fez aí com Beto Santos, Luiz Lúcio, Cristóvão Abranches, que são comunicadores de Barbacena que estiveram por aí também presentes em várias partes da história do futebol de Barbacena, contando a história. Você pode clicar nesse card que está aqui em cima para assistir, que foi muito boa também. Até a próxima, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Tchau.